Boa noite. Uau, veio um eco aqui, um canhão de volta. Que bom, glória a Deus por isso. Amém? Você pode tomar seu assento, nós já vamos começar direto para a mensagem, que tem bastante leitura. Tem bastante coisa para nós vermos nessa noite. Né? Antes que me perguntem, eu não estava trabalhando de garçom antes. Tá? Você vai entender durante a mensagem. Amém? Nós estamos há algumas semanas falando sobre diversos temas, sobre diversas formas de medo. E nesta noite nós vamos falar sobre um outro tipo de medo. Tá? Aquele medo que nos trava e que muitas vezes nos impede de crescer naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? É o medo de grandes desafios. Amém? Quem aqui já congelou diante de um grande desafio? Gelou, ficou sem ação, ficou sem resposta, poderia ter feito diferente, mas não fez, e depois ficou se culpando, por que eu não fiz? É assim ou não é? Amém. Então, nessa noite nós vamos falar sobre o medo de grandes desafios, tá? E para começar isso, eu vou começar com uma pergunta para vocês. A vida é injusta? O que vocês acham? Alguns estão fazendo assim, outros estão fazendo assim. Alguns com mais convicção, outros com menos convicção. Será que a vida é totalmente justa? É a primeira reflexão que a gente tem que fazer e para nós sabermos o nosso ponto de partida. Se a gente for analisar o mercado como um todo, nós sempre vamos lembrar no mundo dos negócios de algumas pessoas que se destacaram em meio à sociedade. Amém? Quando a gente fala no mundo financeiro, logo, primeiramente, pessoa que vem à nossa mente, a gente fala em Bill Gates. Foi durante muito tempo o homem mais rico do mundo, né? Hoje já não é mais. E a gente pode pensar o seguinte, cara, a vida é justa. Mas será que o Bill Gates seria o Bill Gates se ele tivesse nascido numa Venezuela, por exemplo? Se ele tivesse nascido num país de terceiro mundo? Se ele tivesse nascido talvez aqui em Lajeado? Se ele tivesse nascido no interior de uma cidade bem aqui nosso, Forquetinha, Canudos do Vale, uma cidade menorzinha, será que o Bill Gates seria o Bill Gates? Então já vimos que o ponto de partida tem influência no que nós podemos nos tornar ou não, correto? Olhando por esse ângulo, né? Eu vou pedir para a Josi passar. E aí então tem algumas coisas que nós não escolhemos. A primeira delas é o tempo que nós vamos nascer. O tempo, dentro do espaço temporal, a gente poderia ter nascido aqui no Brasil há 100 anos, há 200 anos, há 1000 anos, na época dos índios. A gente poderia ter nascido em qualquer parte do tempo, mas Deus escolheu que eu e que vocês estivéssemos no tempo agora. Alguns nascidos em 60, 50, 40, 80, 90. Me assusta porque tem uns que já nasceram depois dos anos 2000, né? 2010, 2020, 2022, né? Nós não escolhemos o tempo que nós vamos nascer. E isso também influencia naquilo que nós podemos ou não podemos ser. A segunda questão é que nós não podemos escolher é o local onde nós vamos nascer. Nós não escolhemos, nós viemos aqui dentro de uma comunidade basicamente formada por alemães, italianos, portugueses, alguns locais mesmos, alguns judeus. Tudo isso vivendo nesse lugar, mas por causa de uma guerra, por causa de uma situação que aconteceu há quase 100 anos atrás, essa comunidade se formou. Temos alguns Schmidt, Schumacher, Johann, Kronbauer, tem vários sobrenomes alemães, assim como tem italianos, Silva,
Todos esses sobrenomes vêm de locais que não começaram aqui, vieram de algum lugar, que alguém, algum momento disse, eu vou lá para aquele lugar. E da descendência dessa pessoa, eu e você estamos aqui. Então nós não escolhemos o tempo que nós fomos ser criados, nós não escolhemos o local onde nós nasceríamos, regionalmente falando, e nós não escolhemos a família que nós íamos nascer. Você pôde escolher qual família você ia nascer? Simplesmente, você nasce, aí quando você pensa, agora eu vou com tudo, já vem alguém dar um tapa na tua bunda, né? Pá! Aí tu já, nossa, já nasci para sofrer. E aí depois de um tempo nos primeiros, você sente que tem um cheiro que chama mais atenção. E esse é o cheiro da minha mãe. Nesse momento você descobre que você está dentro de uma família. Essas três coisas nós não temos opções. Nós não vamos escolher o tempo que nós nascemos, nós não vamos escolher o local onde nós nascemos, nós não vamos escolher nada disso. Mas isso não determina quem eu sou. Amém? Isso não determina quem eu sou. Isso simplesmente vai influenciar um pouco. Talvez no começo da jornada, daí vai ter algum tipo de influência. Mas tirando isso, do meu nascimento por diante, muitas das escolhas que eu tomar vão mudar a história da minha vida. Eu até poderia colocar ali, eu englobei tudo dentro da família, porque a gente não escolhe as primeiras escolas que a gente vai estudar, a gente não escolhe as primeiras alimentações que nós vamos comer, mas a partir do momento que nós nos tornamos independentes, ou que nós começamos a ter raciocínio independente, tudo isso faz com que nós venhamos ter a capacidade de dizer, eu decido o que eu quero daqui para frente. Amém? Pensando nisso, eu vou contar uma história para vocês. Amém? Nós vamos ler a Bíblia lá em Gênesis capítulo 37, versículo 4. Está aqui no telão também. Agora ficou show. Diz o seguinte: vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que todos eles, odiaram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Amém? Pode passar, temos mais um versículo. Gênesis 37, capítulo 37, versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Amém? Vamos ler mais um pouco, pode passar. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, o que levaram José ao Egito. Pode passar mais um pouco. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa de cárcere, o lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Amém? Nós lemos a história, fragmentos da história de José. José do Egito, um jovem de pouca idade, aproximadamente 16, 17 anos, naquela época um adolescente ainda, e que ele convivia dentro de um templo, dentro de um local e dentro de uma família que Deus tinha determinado para ele. O tempo,
há milhares de anos atrás, o local próximo ao povo de Israel e a família, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Seu pai, Jacó. E quando a gente começa a pensar na história dele, a primeira coisa que nós lemos é que o seu pai o amava muito, porque ele era fruto do seu verdadeiro amor, do seu primeiro amor, e por isso o seu pai o amava muito. Mas, dentro da sua casa, ele não conseguia conversar com os seus irmãos pacificamente. Ou seja, quando alguém falava com José, era xingando. Quando alguém falava com José, era gritando. Quando alguém falava com José, era simplesmente para feri-lo. Amém? Ele não escolheu o tempo, ele não escolheu o local e ele não escolheu a família. Os seus irmãos tinham uma raiva muito grande. E um pouco depois desse versículo que nós lemos no início, José revela os seus sonhos que Deus tinha demonstrado para ele. Deus tinha um plano sobre a vida de José, mas aqui fica o primeiro ensinamento: cuida com quem tu abre os teus sonhos. Não é com todo mundo que tu pode compartilhar os teus sonhos. E isso, às vezes, dentro da própria família. Com a esposa e com o marido, ok, sempre compartilha com os filhos. Mas cuidado com quem tu estás compartilhando os teus sonhos. Segundo momento, os irmãos de José estavam longe, estavam cuidando dos animais, fazendo todos os trabalhos, e o pai de José disse: vai lá e vê como é que estão os teus irmãos. José, como ele era o favorito, ele tinha ganhado uma túnica, uma roupa especial. Naquela época, para tu conseguir uma roupa colorida, era muito difícil o processo, para tu conseguir ter uma roupa com cores. E a túnica de José, ela era toda colorida, que deixava mais raiva ainda nos seus irmãos. Naquele momento, José pensou: eu vou lá, meu pai está me mandando, eu vou ver como é que estão os meus irmãos. José pega sua mochilinha, pega algum alimento e vai na estrada, algumas horas, alguns dias talvez, ver como é que estavam os seus irmãos. Quando ele estava descendo a colina, os seus irmãos já olhavam para ele: nós temos que acabar com ele. Nós temos que fazer alguma coisa com ele, vamos matar ele. E aí naquela discussão entre eles: não, acho que ter o sangue do nosso irmão nas nossas mãos fica muito pesado. Vamos colocar ele dentro de um poço. E o que fizeram? Colocaram José dentro de um poço. Aquele poço estava vazio, aquele poço não tinha água, e enquanto os seus irmãos se alimentavam, conversavam do lado do poço, faziam piadas, José estava dentro do poço. Olha que situação. Ele não escolheu o tempo, ele não escolheu o local e ele não escolheu a família. Ele estava dentro do poço, enquanto seus irmãos estavam do lado de fora do poço, se alimentando e se divertindo. Faltou um detalhe antes disso. Antes de jogar ele dentro do poço, eles tiraram a roupa dele. Talvez você tiraram a roupa dele, coisa de criança. Foi uma humilhação. Onde tinha todos os seus irmãos mais velhos, zoando com ele, tiraram a roupa dele, jogaram ele dentro do poço, e ficaram do lado do poço, conversando, jogando conversa fora, zombando talvez de José. E José, nesse momento, ele teria tudo para reclamar. Ele teria tudo para ficar revoltado. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Porque os irmãos dele olharam: bom, mas nós vamos deixar ele aqui dentro do poço, ele vai morrer, vamos vender ele. De repente a gente já faz um dinheiro com isso. Passava uma caravana dos ismaelitas que iriam para o Egito, e um deles diz: vamos vender o rapaz, vamos. Pegaram o próprio irmão e venderam. Venderam para aquela caravana como se fosse uma mercadoria.
Ele não escolheu a família dele. Ele não escolheu o local e ele não escolheu o tempo. Amém? Se a história, se nós não conhecêssemos o final da história e a história terminasse aqui, o que nós diríamos que seria José? O que nós teríamos para dizer sobre José? Vai ser um revoltado com a vida. Vai ser um cara que não vai conseguir ter um futuro, não vai conseguir crescer, ele não vai ter nenhuma ambição na vida, ele vai ser um cara que não vai prestar para nada, vai ser um morador de rua, vai ser qualquer coisa. E foi isso que aconteceu com José. A gente fica até feliz porque a gente conhece o final da história. Mas se a história tivesse parado aqui, ou se nós estivéssemos na condição, dentro do corpo, dentro daquilo que José estava passando, dentro do poço, quantos de nós teriam inteligência emocional para seguir à frente? Amém? Pode passar ali. A primeira coisa que nós temos que entender é como conviver no poço, para depois saber sair do poço. Como eu faço para aprender lá dentro? Como eu faço para não me auto-sabotar lá dentro? Como eu faço para não me destruir lá dentro do poço e, pelo contrário, continuar pensando no sonho que eu tive? Continuar pensando naquilo que eu quero lá na frente. Independentemente da circunstância, José continuava com o sonho. Qual é que era o sonho? 11 estrelas, o sol e a lua se dobravam perante ele. Vários feixes se dobravam perante ele. Existia uma profecia e ele no fundo sabia o que era esse sonho. Ele sabia o que significava esse sonho. E por isso ele sabia que se ele se revoltasse, aquilo não se resolveria. Aqui a gente vai listar alguns passos que fizeram José conseguir sair do poço e chegar até o trono do Egito. Amém? Primeira coisa, ele nunca se esqueceu dos seus sonhos. A primeira coisa, meu irmão. Ele não tirou, e pensa comigo, ele tinha um sonho. Ele poderia substituir esse sonho por uma vingança. Amém? Eu vou sair desse poço e vou destruir os meus irmãos. Eu vou acabar um por um deles. Eu vou mandar cavar 11 poços e vou jogar cada um dentro de um poço, pelado, para eles verem o que é bom para tosse. José não pensou isso, porque isso o distrairia do verdadeiro sonho de José, daquilo que Deus o tinha criado para ser. E por isso ele tinha tal convicção que estar no fundo do poço fazia parte do processo. Repita comigo. Estar no fundo do poço faz parte do processo. Glória a Deus. Talvez alguém aqui esteja. Talvez alguém tenha que cavocar um pouquinho mais ainda. Talvez alguém já está saindo do poço, não sei. Mas talvez o poço faz parte do processo, para que tu possa aprender algo lá na frente. Segundo, e é o que nós vamos orar muito nessa noite, ele era ousado. Ele era ousado. Sempre fazia mais. José foi vendido pelos seus irmãos para o povo ismaelita. Chegando no Egito, ele é comprado, ele é adquirido pela casa de Potifar, que vê que é um jovem de muita aparência e alguém que sempre estava disposto. Ele acabava de ter sido jogado dentro de um poço pelos seus irmãos. Ele acabava de ter sido perdido as vestes, ter sido tirado de longe do seu pai e da sua mãe. Tinha acabado de ser vendido para outros povos desconhecidos, de uma linguagem estranha. E quando ele se coloca diante de Potifar, ele está: posso ajudar? Potifar, eu sou José.
E Potifar vê nele que ele tem uma capacidade além de qualquer outro jovem que ele tinha visto, porque ele era ousado. A Bíblia fala que em pouco tempo ele organizava todos os negócios. Todos os negócios de Potifar estavam na mão de José, porque ele era ousado. Vamos fazer dessa forma, vamos construir dessa forma. Senhor, mestre, o que tu acha de nós? Cara, José, tu tá tão bem, tu tá tão planejado, tão organizado, que tá aqui. Tudo que eu tenho, todos os meus encargos são teus. Ele era alguém extremamente ousado. Potifar, o egípcio, olha para ele e diz, cara, tu é diferenciado. Tu é diferenciado. Vocês acham que José parou para o Potifar e disse assim, pois é, eu nasci lá no outro povo, nesse tempo, e os meus irmãos me traíram, me jogaram dentro de um poço. Você acha que ele teve tempo para ser coitadinho? José não tinha tempo para isso. Ele tinha que ser mais. Ele tinha que entregar mais. Porque ele sabia que ele tinha um sonho. E de onde ele estava até o sonho tinha um caminho a ser trilhado. E ele precisava caminhar diante disso. Terceiro passo. Ele não traiu os seus princípios. José era aquele cara que todo mundo queria ser amigo. É aquele cara de boa presença, de boa fala, de boa índole. E isso despertou interesse na mulher do egípcio. Naquele exato momento, José podia... Cara, vou me aproveitar agora. Uma mulher linda, uma mulher egípcia. Talvez nenhum homem até hoje deu um fora nela, não vou ser eu que vou dar. Só que José tinha princípios tão alinhados. Ele tinha tanta convicção naquilo que ele acreditava que aquilo ali ia destruir o sonho dele. Aquilo ali ia atrapalhar o projeto de Deus sobre a vida dele. Aquilo ali ia ser o ponto de corte entre aquilo que Deus planejou para aquela vontade momentânea dele. Sabe por que Deus abençoava tanto José? Abraão tinha um histórico de mentiras. Mentiu que a mulher dele não era a mulher dele. Isaac, da mesma forma. Jacó é conhecido como trapaceiro. Ele via de uma descendência de pessoas que mentiam. Agora era a oportunidade dele mentir também. E José fez o quê? Fugiu. Mesmo estando certo, muitas vezes seremos penalizados como se tivéssemos errado. Isso também faz parte do processo. Mesmo fazendo a coisa certa, às vezes seremos penalizados. A mulher do egípcio, naquele exato momento, se levanta, começa a fazer um auê, uma gritaria, e diz, ele tentou me agarrar, ele tentou me agarrar. A pena nos egípcios para um tipo de caso desses é a morte. A pena, a execução para quem comete traição, principalmente alguém da corte, é a morte. Mas o egípcio gostava tanto de José, que disse, tu vai para a cadeia. E tu não vai para a cadeia comum, tu vai para a cadeia real. No fundo, eu acho que o egípcio sabia quem era a mulher dele. É um biscate, né? Fazia. Já devia ter um histórico pesado. Mas ele, como autoridade dentro do governo egípcio, ele tinha que fazer alguma coisa. E fez o quê? Mandou prender José. E aí José vai para a cadeia. Agora sim é o momento de começar a reclamar. Agora sim é o momento de começar a dizer que eu nasci no lugar errado, que eu nasci no tempo errado e que eu nasci na família errada. Agora é o momento. E o que José faz? Dentro do cárcere? A Bíblia fala, pode passar, não reclamar nas condições. A Bíblia fala que o Senhor Deus disse que José era próspero.
O único homem que Deus cita diretamente que era próspero é José. E sabe quando? Quando ele estava na cadeia. O único homem que Deus diz com essa, tu é próspero, tu é diferente, foi para José. E quando? Quando ele estava dentro da cadeia. O que ele fazia dentro da cadeia? Levaram ele para a cadeia, chegou no carcereiro mor. Meu amigo, eu estou sendo colocado para cá, por isso. Se tu não acreditar, ok, mas eu quero te ajudar. Eu estou vendo que tem vários presos aqui que precisam de alimentação. Se tu precisar, eu ajudo a distribuir alimentos. Se tu precisar, eu posso fazer alguma coisa para levar água para essas pessoas. Eu posso organizar o layout. Eu vi que o layout não está bem organizado. Ele chegou dentro da cadeia já chegando. Lembra da ousadia? Ele já chegou dentro da cadeia chegando. Tanto que pouco tempo depois, o carcereiro mor deu a chave da cadeia para ele. Tamanha a ousadia de José. Tamanha a capacidade dele de saber que ele tinha um sonho e que ir para a cadeia também fazia parte do processo. Ser preso também fazia parte do processo, porque ele tinha um sonho. Encurtando um pouco a história, o copeiro e o padeiro mor do rei, do faraó, do todo-poderoso, do deus egípcio, como eles chamavam, são presos. E eles têm sonhos. E José revela, aprende o que são cada um daqueles sonhos. E aí vem a sacada mais interessante de todas. Porque José, ele está lá dentro da cadeia. E ele revela o sonho, tanto para o padeiro, como para o copeiro. E quando ele termina de revelar o sonho, ele diz, vocês não esquecem de mim. Quando você sair lá para fora, vocês lembram que tem um cara aqui dentro da cadeia que revela sonhos. Então, de alguma forma, eu estou aqui ajudando vocês, mas lembra de mim. Quanto tempo demorou? Mais 2 anos. Aí está o padeiro lá. E o faraó tem um sonho. E ninguém consegue revelar o significado do sonho. 2 anos depois, dá aquele clique. Pá, cara! E o pior que eu prometi para ele que eu ia lembrar dele quando eu saísse da cadeia. Tinha me esquecido, mas tem um cara lá na cadeia. E aí imagino eles chegando dentro da cadeia para chamar José. E José já tinha organizado tudo lá, já estava tudo padrão José de trabalho. O pessoal da cadeia dizendo, José, tu tem que ir mesmo. E José, eu amo vocês, mas eu tenho um sonho. Eu tenho que continuar esse sonho. Vocês fizeram parte do processo, moçada. Tu lá, eu não vou esquecer de ti, tu foi meu parceiro, tu me ajudou a botar ordem na casa. José, ele era assim, ele era muito ousado. E aí, o faraó revela o seu sonho, onde tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e essas vacas magras comiam as vacas gordas, 7 espigas mirradas e 7 espigas grandes, e da mesma forma as mirradas comiam as grandes. E aquilo ali, na história toda, ninguém conseguiria revelar, e José já veio dando a revelação e a solução. Solução ao qual que nós usamos muitas vezes no mercado financeiro hoje, milhares de anos depois, que é um fundo de reserva. José diz o seguinte, serão 7 anos de muita abundância no teu povo, serão 7 anos de muita riqueza, e depois desses 7 anos, serão 7 anos de muita fome. Então, isso foi a revelação do sonho, mas ele não fazia o comum, ele sempre fazia mais. Ele não só revelou o sonho, ele fez mais. Eu tenho uma dica. Durante os 7 anos de prosperidade, reserva 1/5 daquilo que tu produzir de grãos e armazena. Constrói alguns silos e armazena 1/5 daquilo que tu produzir durante 7 anos de fortuna dentro desses silos. E isso vai servir para tu te tornar o homem mais poderoso da história. Era um rapaz que recém tinha vindo da cadeia, falando com essa autonomia
para o Deus Faraó. Vocês conseguem entender a ousadia do rapaz? A ousadia que ele tinha, tipo, tu não podia olhar para o Faraó. Tinha que olhar, porque ele era Deus. Diante dos egípcios, ele era Deus na terra. Era o Senhor Todo-Poderoso, ele chegou lá, olha, é o seguinte, deve ter tropeçado lá, chegou aqui. É o seguinte, eu tenho para te contar, Faraó. A história é o seguinte, são 7 anos muito ruins, muito bons, depois 7 anos muito ruins. É a revelação que eu tô para te dar. E eu já tenho uma estratégia aqui. Vamos pegar esses, vamos pegar esses 7 anos, já se colocou junto. 7 anos de prosperidade, vamos reservar 1/5 da produção, vamos colocar nos silos e depois nós vamos ter quando passar a necessidade. Gente, o que aconteceu? 7 anos de prosperidade, riqueza, começaram a produzir grãos. Pegaram esses 7 anos, colocaram nos seus silos aquele 1/5 de tudo que foi produzido nesse período. E aí veio uma grande fome durante 7 anos. Durante esses 7 anos, gente, se a gente pudesse colocar a riqueza do Egito num gráfico, fez assim, ó. As pessoas não tinham mais o que comer fora do Egito. Não tinha mais o que comer. As pessoas levavam ouro, levavam carros, levavam tudo, animais, por um pouquinho de grãos. Foi quando o povo egípcio mais ficou rico na história. Por causa de um planejamento de um ex-presidiário que foi jogado dentro de um poço pelos seus irmãos lá atrás. Que loucura isso! Como Deus usa. Não interessa qual o local, o ano que tu veio, da família que tu vem, Deus pode te usar. Não é a condição, é o sonho de Deus. Amém? O faraó acha graça em José. Ele diz, eu não sei quem tu é, mas tu é diferente. Eu comando milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, mas tu é diferente. Tu é um menino ousado. E eu gostei disso. A partir de agora, abaixo de mim tu estás, e tu governarás tudo que é do Egito. Todo o controle de mantimentos, tudo está nas tuas mãos. Tudo está na tua autoridade, porque tu foste usado para fazer o meu povo prosperar. Amém? Quinto passo. Agora vinha o momento da vingança. A sua família, como todo o povo que era fora do Egito, passando necessidade, foi lá pedir comida também. José até testa, ele até brinca um pouco, mas o coração dele estava focado no sonho. E depois, no final, ele entendeu que tudo que ele passou fazia parte do processo, fazia parte daquilo que ele tinha que passar para que Deus utilizasse ele da forma que era para ser. Se ele não tivesse ido para o Egito, sua família inteira teria morrido de fome. E a partir daquele momento ele pôde dizer para a família dele, vem que eu sou o Senhor aqui no Egito agora. E o que é meu, eu dou para vocês também. A misericórdia de Deus foi tão grande com aquelas pessoas que eles não conseguiam entender. Mas José, cara, a gente te insultava, a gente te batia, a gente falava grosso contigo, cara. A gente nunca foi querido contigo, a gente sempre gritava contigo. Sempre. A gente te insultava, te jogava no poço, te jogamos no poço, te vendemos. E agora tu salva a nossa vida. José sabia que tudo fazia parte de um sonho. Sexto, e o mais importante, Deus era com ele. Deus era com ele em tudo. Se nós formos pegar em Gênesis, capítulo 39, não precisa colocar, eu vou ler aqui rapidinho. 39, versículo 2. Diz o seguinte:
quando ele chegou na casa de Potifar, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Não era as pessoas que viviam com ele. Todas as pessoas ao redor viam, cara, colocar na mão daquele cara, Deus vai abençoar. Por quê? Porque ele era ousado. Porque ele tinha princípios. Porque ele não mudou os conceitos dele. Ele acreditava no Deus de Israel e ele não mudou aquilo que ele era para ser aquilo que os outros querem. Ele continuou sendo o José do Egito. O José de antes do Egito. Amém? Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Cada etapa, Deus se mostrava que era com ele. 39, 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro, de todas as coisas estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Tudo o que José fazia, ele prosperava. Pode passar, José. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. Não precisa ter medo. A conta está grande? Não precisa ter medo. A dificuldade está grande? Deus está contigo. A doença é profunda? Deus é contigo. Estás no fundo do poço? Deus é contigo. Quando a gente se coloca numa situação muito difícil na nossa vida, de um desafio muito grande, a gente tem duas opções sempre: continuar ou desistir. Qual é mais fácil? Todos concordam? O mais fácil sempre será desistir. Mas por que continuar então? Porque eu tenho um sonho. Amém? Eu não vou desistir porque eu tenho um sonho. Enquanto esse sonho se realizar, eu não posso parar. Ontem eu pregava aqui para os jovens a história de Daniel. Contamos toda a história de Daniel ontem aqui para os jovens. Jovens de 18 anos que são tirados do seu povo, colocados no cativeiro dentro de outro povo para viver a cultura, a alimentação, tudo aquilo que tinha daquele outro povo. O tempo passava, os reinos mudavam, mas as convicções daqueles jovens continuavam a mesma de antes de irem para lá. Aquilo que eles acreditavam não mudou. E é isso que Deus gosta, de pessoas ousadas e que tenham convicção naquilo que querem. Que não percam o seu tempo chorando e reclamando. Porque eu nasci no tempo errado. Porque eu nasci no local errado. Porque eu nasci na família errada. Isso você não tem como mudar. Mas daí em diante você pode mudar muita coisa. Amém? Você pode definir muita coisa. E não é porque disseram que não é possível que você vai se contentar e dizer, realmente não é possível. Muitas vezes nós desistimos justamente porque falta a ousadia. Hoje à noite nós vamos orar e pedir a Deus ousadia. A ousadia, essa vontade, essa determinação, ela é muito importante para o seu crescimento, ela é muito importante para a sua fé, e ela é muito importante
para que Deus possa usar você. Deus olha para a terra e diz: eu preciso que o meu nome seja proclamado. Eu preciso que o meu nome seja anunciado. Eu preciso que o meu nome seja espalhado aos 4 cantos. Ele vai olhar para 3 pessoas. Uma vai estar dizendo: ai, a vida é difícil. Tudo dá errado para mim. O outro vai dizer: nem consegue mais falar, só agoniza. E o terceiro vai dizer: bora. Cheio de conta para pagar, cheio de problema, não tem R$1 para andar. Mas bora. Bora, Deus. Tá me chamando pelo nome, eu vou lá. Se nós formos olhar na palavra de Deus, todos os líderes, todos os nomes que nós vamos citar aqui na Bíblia, em todos os cultos, todas as pregações, eles tinham isso em comum. Todo mundo tinha medo do gigante. Todo mundo tinha medo do gigante. O próprio rei Saul, se falava no nome de Golias, ele já, nossa, onde é que ele está? Aí vem um mirradinho desse tamanho, Davi. O que esse cara está falando? Eu vou lá quebrar a cara dele. Calma, Davi, calma, Davi. Olha o tamanho do cara lá. Não, ele está afrontando meu Deus. Tá, mas tu é pequeno. Não, grandes coisas, é o meu Deus. O meu Deus não é pequeno, o meu Deus é grande. Mas Davi, ele tem espada, ele é guerreiro. Eu já matei um urso? Eu já matei um leão? Tu acha que está falando com quem? Eu sou Davi. Os caras olhavam ele assim: sério, Davi? Ele era ousado, gente. Todos, pode pegar todos aí na Bíblia. Os que fugiram, os que tinham medo, Deus primeiro teve que transformar e deixar eles ousados, para depois poder usar eles. Então, para Deus poder te usar nessa noite, e daqui por diante você precisa de ousadia. Dá a unção de Deus sobre a sua vida, se coloque de pé aí. Santo é o teu nome, meu Pai. E aí vai começar pelo primeiro ato. Quem quer ser ousado, vem para frente. Quem quer ser ousado, vem para frente. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma palavra, quando a gente lê a Bíblia, infelizmente, a nossa linguagem, ela é muito nova. Aí, vamos empurrar as cadeiras aí. A nossa linguagem, ela é muito nova. E muitas coisas a gente não consegue ter uma tradução ideal para aquilo que Deus fala na Bíblia. Por exemplo, Lutero, para traduzir a primeira palavra para o alemão, ele teve que criar muitas palavras que não existiam no alemão. Tamanha a grandeza de palavras que tem na palavra de Deus. E uma dessas palavras, a gente chama de ousadia, mas é um outro nome. Agora me fugiu, até o Rodrigo Silva, que é um pastor que eu sigo muito, um historiador, ele falava sobre essa palavra. Que essa pessoa, quando se coloca na condição de ser essa ousadia, ela não espera, ela não fica esperando a bênção, ela vai atrás da bênção. Ela se coloca no mover de Deus e eu quero essa bênção, eu quero esse milagre. É uma autoridade sobre essas vidas. Os discípulos de Jesus que curavam pessoas, eles não curavam, vamos curar. Eles tinham autoridade e ousadia para expulsar os demônios. Aquela música que nós cantamos antes, que foi passando umas imagens de perseguição, que nós cantamos antes, estamos de pé. Gente, eu estava tocando ela, já escutei muitas vezes, mas eu comecei a chorar, porque vai ser um momento agora que a nossa igreja vai precisar de ousadia. Nós vamos precisar demonstrar quem realmente nós somos. Como o Luiz falou no início, eu não preciso tomar partido, eu tenho que ter posicionamento. Eu tenho que ter posição. Eu tenho que ser ousado e dizer, não, essa é a minha posição. É isso que eu acredito.
Daniel e os outros 3 jovens, quando foram colocados no povo de Nabucodonosor, eles tentaram enfiar tudo que tinha na cabeça deles de outra cultura. Mas eles diziam, essa é a minha posição. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que isso é certo. Eu aprendi com eles que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E isso ninguém muda. É essa autoridade que a gente tem que derramar sobre as nossas vidas nessa noite. A gente vai, só organiza em filas, deixe um espaço, tipo um corredorzinho entre uma fila e outra. Um corredor para os nossos pastores passarem no meio e poder orar para vocês. Cara, que legal. Show. Os obreiros vão estar orando junto também. E agora nós vamos pedir essa ousadia para Deus. Feche os teus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, estamos na Tua casa, Pai amado, de mãos levantadas a Ti, ó Pai. Levanta as Tuas mãos ao céu aí. Nós estamos de mãos levantadas a Ti, Pai amado, pedindo ousadia, Pai amado, a autoridade que Tu derramaste sobre os Teus discípulos, Pai amado, que todos eles tiveram, Pai amado, a autoridade de pregar o Evangelho, Pai amado, sem medo, sem receio, Pai amado. Eu peço essa autoridade pela Tua igreja neste momento, Pai amado, sobre aquelas pessoas que aqui estão, Pai amado. Derrama sobre eles a autoridade do Espírito Santo para falar do Teu nome, Pai amado, para evangelizar nas escolas, para falar no trabalho de Jesus Cristo, Pai amado, para levar o Evangelho adiante, Pai amado. Derrama autoridade sobre a Tua igreja, Pai amado. Nós estamos de pé em nome de Jesus e não vão calar a nossa boca. Nós estamos de pé para falar de Ti, ó Pai, em todos os lugares, Pai amado, porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Pai, derrama sonhos sobre esses irmãos, derrama sonhos sobre aqueles que não sonham mais, Pai amado, derrama sobre eles, Pai amado, aqueles objetivos apagados, Pai amado, aqueles objetivos que foram arruinados com o tempo, Pai amado. Vai acendendo essa chama interior, Pai amado, vai acendendo essa chama no seu coração, de dizer, eu preciso fazer mais, eu preciso entregar mais, eu não estou aqui por estar, ó Pai, eu preciso, Pai amado, da Tua autoridade para colocar as minhas mãos sobre endemoniados, Pai. Eu quero a Tua autoridade para curar pessoas, ó Pai. Eu quero a Tua autoridade para pregar sobre pessoas. Eu quero autoridade para pregar sobre aquelas pessoas que estão precisando, Pai. Eu quero a Tua autoridade. Eu quero a autoridade que vem dos céus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai. Derrama sobre essas pessoas aqui. Derrama sobre esses irmãos, Pai amado. Aqueles que se acham fracos, aqueles que se acham não capacitados, aqueles que se acham pobres, que se acham feios, que se acham inferiores, Pai amado. Mostra que não importa o tempo, não importa o local, não importa a família, o que importa é os sonhos de Deus sobre a vida de cada um que aqui está, ó Pai. Santo, santo, santo é o Teu nome. Começa a glorificar a Deus neste momento. Começa a dizer, Pai, eu quero mais. Eu não quero simplesmente assistir os milagres. Eu quero ser o milagre. Eu não quero assistir as bênçãos. Eu quero ser a bênção. Eu não quero assistir as curas. Eu quero ser as curas, ó Pai. Santo, santo, santo é o Teu nome. Santo é o Teu nome, ó Pai. Recebe a unção de Deus sobre a sua vida. Recebe a unção, você vai ver que no seu trabalho você vai agir diferente. No seu trabalho você não vai mais ficar se escondendo. Você não vai mais ficar se escondendo, você vai mostrar que você é filho de Deus. Você é como José, onde você coloca os seus pés a prosperidade, onde você coloca os seus pés, você leva a palavra de Deus e o Senhor é a bênção na frente. Onde você vai, o Senhor é contigo. Onde você vai, Deus está com a mão estendida sobre você, dizendo, este lugar é teu, este lugar eu derramo para ti, ó filho. Tu és fiel comigo no pouco, no muito será fiel, e eu vou te dar cada vez mais, e eu vou te dar 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 mais. Então receba a cura, receba o milagre. Você é mais do que vencedor. Grita aí, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Glória a Deus. Bate palmas para o Senhor aí. Glória a Ti, Senhor.
Glória a Deus. Santo é o teu nome, ó Pai. Glória a Deus. Bate mais forte aí para Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, ó Pai. Aleluia, aleluia. A autoridade foi derramada sobre esse povo. A autoridade foi derramada sobre essa igreja. Nós não vamos nos calar, nós não vamos parar, nós vamos continuar. Nós vamos falar do teu nome, ó Pai. Santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus. A autoridade está nas tuas mãos. Segura ela aí. Segura a autoridade de Deus sobre as tuas mãos. Onde você coloca a planta dos seus pés, é a presença de Deus chegando. Não esquece disso. Tá difícil, tem perseguição, você tem as suas convicções, você não vai mudar quem você é. Você continua filho de Deus, você continua filha de Deus, determinando, eu sou filho de Deus e Ele me deu o melhor. Glória a Deus. Amém? Recebam o pastor Natanael com uma forte salva de palmas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode voltar para a honra e glória do Senhor. E como você vai ouvindo, você vai entendendo, você vai também crendo e confiando naquilo que o Senhor coloca no meu e no seu coração. Nós agradecemos agora os irmãos que nos acompanham pela transmissão. Que Deus o abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus.